Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui mais uma vez neste domingo para louvar e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós dissemos no início, nós nos reunimos aqui para orar pelas necessidades do mundo, para ouvir e aceitar a palavra de Deus, para receber o perdão dos nossos pecados. Agora nós vamos para o momento de ouvir e aceitar a palavra do nosso Deus. Então, eu gostaria de convidar vocês nesse momento para que me acompanhassem nessa oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque Tu nos reuniste aqui, quer nós estejamos presentes presencialmente, quer nós estejamos acompanhando à distância, aqui em Brasília, no Distrito Federal, ou até mesmo, quem sabe, lá de Portugal. Deus, nós te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor nos reuniu em um mesmo espírito, para honrar a Ti, para engrandecer o Teu santo nome. Nós te pedimos, Pai amado, que o nosso coração seja aberto para ouvir e receber a Tua palavra, e que nós possamos ser transformados, Pai amado, pelo Teu Santo Espírito nesse momento. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós participamos do 5º domingo desse período que nós estamos vivendo como igreja, que é o período da Quaresma. Nós nos preparamos na Quaresma para o evento que é central na nossa fé, a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E um aspecto crucial desse período da Quaresma é reconhecermos a nossa finitude e a nossa pecaminosidade. Logo no primeiro dia da Quaresma, cinzas foram impostas sobre as nossas testas e fomos marcados com o símbolo de Cristo e fomos lembrados da seguinte mensagem: lembra-te que és pó e ao pó retornarás, de Gênesis capítulo 3, versículo 19. Essas foram as palavras que foram dirigidas para nós no início dessa jornada e hoje nós estamos na 5ª semana dessa longa jornada. E desde então nós temos meditado sobre a necessidade, somente aqui na Igreja Anglicana do Reconciliador, de sermos libertos do pecado, de sermos resgatados por Jesus Cristo. Nós temos aqui principalmente tido mensagens desde observando a eleição de Davi em contraposição à eleição de Saul, como outras mensagens também aconteceram, focados nesse tema do pecado, focados nessa mensagem da revelação de Jesus Cristo por nós. Por quê? Quanto mais nós reconhecemos a nossa finitude, a nossa pequenez, quanto mais nós reconhecemos que nós precisamos ser socorridos por Deus, mais nós vamos estar vivendo uma vida correta, de acordo com esse período da igreja que nós estamos vivendo, meus irmãos. Esse é o sentimento que esse período quer gerar dentro de nós, de que nós somos pessoas que sabem que sem Cristo nós não podemos nada. Há 2 semanas atrás, nós abordamos aqui na igreja um contraste entre uma vida em Adão e uma vida em Cristo Jesus. Neste dia nós chamamos o pecado, nós falamos que o pecado, conforme ele é descrito no livro de Romanos, ele poderia ser chamado de uma espécie de terrorista cósmico. E que por causa da transgressão de Adão, ele invadiu a boa criação de Deus, trouxe consigo a morte, e as duas, o pecado e a morte, passaram a reinar sobre todo o cosmo. A morte invadiu o cosmo, reinou sobre todas as pessoas. E todos aqueles que achavam, dentro do povo de Israel, que a lei de Deus revelada a Moisés no Monte do Sinai seria o antídoto de Deus para o problema do pecado, em Romanos capítulo 7, elas descobrem que, na realidade, o pecado não somente invadiu o mundo, mas ele invadiu o mais íntimo do nosso ser. E dessa forma, a carne é descrita como um inimigo dentro de nós. A carne é esse inimigo que surge como uma espécie de aliada do pecado e da morte. Esse inimigo que surge pela ação do pecado ao entrar em nosso ser. Ao ponto que, por mais que a lei seja justa, santa e boa, no final, por efeito da carne, a lei não pode nada para nos libertar do pecado. Nós precisamos de um outro antídoto
para o pecado, meus irmãos. Nós chegamos então no ponto em que Paulo, no capítulo 7, ele afirma o seguinte: agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim é quem faz. Ou então, como ele vai falar ainda no mesmo capítulo 7, portanto, se faço o que não quero, já não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, versículos 17 e versículos 20. O ser humano, debaixo do pecado, não possui o poder de agir por si mesmo. Ele está debaixo do controle de outro poder, um poder invasor, um poder que age de tal forma que controla as vontades e os dos membros do ser humano, ao ponto que ele possa clamar, como ele faz no versículo 24: desgraçado homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? É o clamor do homem preso nessa situação. Mas Romanos 8 está aqui para nos mostrar que existe sim uma libertação do pecado. Existe sim uma libertação do domínio do pecado, da carne e da morte. Por isso, nos primeiros versículos, Paulo nos diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma nova realidade, meus irmãos, foi inaugurada com a vinda do Filho de Deus. Meus irmãos, a morte de Cristo naquela cruz, com uma carne semelhante à nossa, morrendo sujeito ao pecado, morreu para que nós pudéssemos ser libertos do domínio do pecado. Como diz aquela famosa fórmula da igreja, o que Jesus estava fazendo na cruz era isso. Cristo se tornou o que nós somos para que nós pudéssemos nos tornar aquilo que Ele é. Quando os pais da igreja viram o que Jesus Cristo fez na cruz, eles definiram a ação de Jesus Cristo nessa fórmula que eu vou repetir. Cristo se tornou o que nós somos para que nós pudéssemos nos tornar aquilo que Ele é. E a nova realidade é inaugurada por meio do Espírito. O propósito da morte de Jesus vai muito além de nos conferir uma declaração de perdão, meus irmãos, como a gente pode ver aqui em Romanos capítulo 8. Perdão é muito pouco para aquilo que Deus faz por nós, por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. O que Jesus Cristo fez na cruz também envolve duas coisas: empoderamento e transformação. Nós somos empoderados para viver uma vida transformada. Nós somos transformados para viver uma nova vida e uma nova realidade. Ou como 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele nós fôssemos feitos, transformados em justiça de Deus. Nós somos transformados em justiça de Deus. Nessa nova realidade, todas aquelas informações que nós tínhamos sobre o pecado são transformadas, substituídas pelo Espírito. O Espírito substitui em nossa vida aquilo que o pecado fazia. O Espírito substitui o pecado e a vida substitui a morte. Dessa forma, todos aqueles que antes achavam debaixo desse poder inimigo de Deus, podem agora experimentar e se tornar o cumprimento de uma antiga promessa que foi feita a Ezequiel, que se encontra lá em Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 a 28, que nos diz o seguinte, meus irmãos. Ezequiel 36, 26 a 28. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós.
Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Então habitareis na terra que eu dei a vossos pais e sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. A profecia de Ezequiel, meus irmãos, como nós podemos ver aqui, era de que um dia um novo coração seria dado para que essas pessoas, para que enfim elas pudessem obedecer à lei de Deus. Antes elas se encontravam incapazes de obedecer à lei de Deus, mas agora elas se tornam capacitadas para fazer isso. Se vocês observarem o versículo 25, foi um versículo do qual eu preguei algumas semanas atrás na igreja de Filadélfia, que demonstra que a água sempre está ligada ao poder e à ação do Espírito. Versículo 25 diz: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados, e vos purificarei de todas as vossas impurezas e de vossos ídolos. E logo depois a ação do Espírito está conectada aqui. Além disso, essa não é a única profecia que nós vemos cumprindo. Se nós formos para o livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, no versículo 31, nós vamos ler o seguinte. Jeremias 31, 31 a 34, vai nos dizer. Jeremias 31, 31 a 34. Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais a cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor. Porque eu perdoarei a sua maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Uma outra profecia, uma outra expectativa muito parecida com essa expectativa de Ezequiel, de que um dia uma transformação aconteceria e a lei não estaria mais do lado de fora, mas ela seria escrita dentro dos nossos corações. E que nós seríamos transformados. Todos aqueles que chamam pelo nome de Deus seriam transformados por meio da ação do Espírito. Para que eles possam guardar e observar e viver uma vida diferente. Agora, uma nova aliança seria feita. E nós lemos aqui, nós podemos afirmar que a esperança que Paulo está fazendo referência aqui é justamente essa esperança dessa nova aliança em que as coisas, como está dito aqui em Romanos, no versículo 8:3, o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne. Deus fez aquilo que a carne não conseguia fazer, Deus fez em nosso favor. E a partir de agora, nós andamos não mais de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito. E somente com a ação do Espírito e se tornando habitação do Espírito que alguém se torna capaz de viver uma vida justa perante Deus. Ou como Paulo disse lá em 2 Coríntios, no texto que eu acabei de ler para vocês pouco tempo atrás, nós nos somos transformados em justiça de Deus. Veja bem os termos que Paulo usa aqui nos versículos 4 a versículo 6 de Romanos para definir a vida no poder do Espírito. Versículos 5 a 6. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne. Versículos 4 a 6, desculpa. Para que a justa exigência se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte,
mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Conduzidos pelo Espírito, podemos viver uma vida diferente daquela apresentada como uma vida debaixo do domínio do pecado. Debaixo do domínio do Espírito, ou estando debaixo do Espírito, não estando debaixo da carne, nós podemos experimentar essa vida agradável a Deus. Nós podemos, então, enfim, no poder do Espírito, viver cumprindo a justa exigência, da qual nós não conseguiríamos e quando nós vivíamos debaixo da carne. Nós somos transformados pela morte de Jesus. Ou como o teólogo Michael Gorman diz no seu comentário a Romanos, o teólogo que nós também estamos usando nas nossas classes de Apocalipse aqui, ele, quando vai tentar resumir a mensagem de Romanos capítulo 8 para nós, especificamente nesse trecho que nós estamos lendo aqui, ele diz que a consequência no momento presente, no hoje, para todos aqueles que estão em Cristo, é que o corpo que foi morto pelo pecado pode ser ressuscitado para uma vida cheia e plena em Cristo, para uma vida empoderada pelo Espírito. O Espírito que habita em nós não é nenhum outro Espírito senão aquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos. E por mais que a ênfase aqui, nesse texto, seja de uma experiência presente, de uma nova vida hoje, que nós possamos viver livres do poder do pecado, para uma nova existência. A mensagem no versículo 11 nos diz e nos lembra de que um dia nós experimentaremos essa ressurreição dos mortos também. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também a vossos corpos mortais, pelo Espírito que habita em vocês. O Espírito habitando em nós já nos dá vida hoje. E nós podemos experimentar de alguma forma os frutos da ressurreição que só vai acontecer no final dos tempos. Mas nós já podemos dizer que o Espírito entrando em nossa vida e enchendo e nos tornando plenos de Cristo, já há uma ressurreição espiritual. Mas um dia nós também ressuscitaremos com novos corpos. Ou como Paulo vai dizer em outro lugar, nós experimentamos a regeneração. Ou na linguagem do apóstolo João, nós nascemos de novo. Nós experimentamos isso em nosso espírito. Mas um dia nós experimentaremos essa nova realidade em nossos corpos mortais. Uma nova mente, uma nova possibilidade, uma nova realidade. Tudo isso é o que está disponível a todos nós. Hoje de manhã, meus irmãos, nós falamos sobre a ressurreição de Lázaro. E sobre como, na ressurreição de Lázaro, uma janela do futuro de Deus, daquela realidade que só vai acontecer no final dos tempos, da ressurreição dos mortos, pode se tornar presente hoje. Da mesma forma, Romanos diz que nós podemos experimentar ressurreição hoje, aqui e agora, nos tornando a habitação de Cristo, a habitação do Espírito. Tudo isso, meus irmãos, está disponível a nós, que fomos batizados em Cristo e que fomos unidos por meio do nosso batismo a Jesus Cristo. Dessa forma, unidos a Jesus por meio do batismo, nós nos tornamos a habitação do Espírito. Nós nos tornamos assim como Jesus. Ou como eu disse na antiga fórmula dos pais da igreja, Jesus Cristo se tornou aquilo que nós somos para que nós possamos nos tornar aquilo que Ele é. Mas para finalizar, desejo acabar com a fórmula que Paulo traz para a gente, em Romanos capítulo 6, versículos 3 ao versículo 6. Para lembrar daquilo que o Espírito faz em nós, por meio daquilo que o Espírito faz em nós, da ação que acontece em nós, inclusive por meio do nosso batismo. Ou ignorarás que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, portanto fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que,
como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isso, a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. No nosso batismo, fomos unidos a Ele. E a morte de Jesus se tornou a nossa morte. Nós nos tornamos um com Cristo. E nós recebemos o Espírito de Cristo. No nosso batismo, nós recebemos tudo isso. Fomos batizados nele e unidos a Ele. E por causa disso, nós podemos experimentar transformação e novidade de vida. Uma nova realidade, novas possibilidades. Aquilo que antes era impossível à carne, obediência a Deus, agora é possível, porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Essa é a mensagem que nós temos para hoje, meus irmãos. Por isso, agora eu gostaria que vou convidar cada um de vocês que me acompanhassem em oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu Santo Espírito que foi derramado sobre nossas vidas. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai amado, porque tu demonstra o teu amor quando nós ainda éramos fracos, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos inimigos, nós recebemos o teu amor. E nós fomos trazidos para perto de ti. Nós podemos experimentar salvação por meio de tua poderosa mão. Nós saímos do domínio do pecado, da morte, da carne. Nós somos levados para debaixo da tua graça, para debaixo da tua vida, para viver uma vida debaixo do teu Santo Espírito. Nós queremos te agradecer. Que nós possamos viver uma vida fiel que demonstra tudo isso em nossas vidas. Onipotente Deus, tu somente podes colocar em ordem a vontade e as afeições desordenadas dos pecadores. Concede ao teu povo a graça de amar o que ordenas e de desejar tudo aquilo que tu prometes, para que entre as inconstâncias do mundo permaneçam nossos corações firmados lá onde se acha a verdadeira alegria, em ti, Jesus Cristo. Nós oramos por Jesus Cristo, que vive e reina contigo com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém.